Nós vamos estar lendo Êxodo, capítulo 1. O livro de Êxodo. Nós vamos ler aqui a partir do verso 5 e nós vamos ler aqui o 6 e o 7, né? Aí depois eu vou decorrendo. Eu quero falar de duas figuras que Deus ali foi bem específico, a Bíblia, né? Foi bem específica, dá o nome daquelas duas parteiras, a Sifrá e a Puá. E essas duas mulheres foram importantes ali, né? Essas duas mulheres elas foram importantes para que a vida que estava chegando se manifestar. Então, nós queremos fazer um quadro sobre essas duas mulheres, né? E esse quadro ele vai corresponder a cada um de nós nesse tempo que nós estamos vivendo. No verso 5 diz assim, ó. Vocês estão ouvindo bem? Dá para ouvir, né? Todas as almas, pois que saíram dos lombos de Jacó, essas almas que saíram do lombo de Jacó, o irmão Brando diz que Jacó é o tipo da graça, né? Então essas almas que saíram do lombo da graça foram 70 almas. Porém José, um tipo de Cristo, como o irmão Brana disse, né? O tipo perfeito de Cristo, já estava no Egito. E José morreu, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Onde eu quero chegar no verso 7. Aqui já vai começar a importância da vida, que estava para manifestar, porque nós vamos ler aqui José anunciando a sua morte, e a gente vai fazer um paralelo com João 16. E você vai ver que não faz sentido para nós com o tempo que nós estamos vivendo. No verso 7 diz assim: E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, abençoa, Pai, a sua palavra. Sabemos que a tua palavra ela é espírito e ela é vida, Pai. Que o Senhor nos ajude no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode estar se sentando, irmão, no nome de Jesus Cristo. Não precisa abrir as suas Bíblias. Nós vamos agora em Gênesis capítulo 50. Mas antes disso, no capítulo 45 de Gênesis, a Bíblia vai falar do relato de José. José se revelando aos seus irmãos. Eu não posso adiantar, meu Deus. Se adiantar, sabe, fica muito... Mas José ali vai se revelar para os seus irmãos ali, né? E nós sabemos que ele não se conteve. Então, se revelar, ele falou abertamente, certo? E nós sabemos que José é um tipo de Cristo. Agora, já no capítulo 50, nós também, José vai agora anunciar sua morte. Aí eu vou ler aqui para os irmãos, não precisa abrir as suas Bíblias, né? Porque você vê que no capítulo 16 de João, Jesus, você é o microfone mesmo, tá? Jesus, ele fala algo para os discípulos, mesmo que José também disse em Gênesis 45. A Bíblia disse que agora ele se revelou aos seus irmãos. Em São João 16, Jesus também começa a anunciar a sua morte.
para os seus discípulos. Mas a Bíblia disse que o discípulo disse assim, ó, vejo que tu não fala mais por parábolas, mais abertamente. Você vê que nessa fase de Jesus Cristo, ele também não pôde se conter. Como José também. José não pôde se conter e ele se revelou aos seus irmãos. Aí tão interessante, por quê? No capítulo 16 de São João, Josué fala sobre a dor de parto, certo? E aqui também José, ele vai dar um anúncio no capítulo 50, falando sobre uma dor de parto. Né? Sabemos que um êxodo é uma saída. É tirando de um lugar para colocar em outro lugar. Agora José, o tipo de Cristo, olha só o que ele vai falar agora para os seus irmãos. Já se revelou, agora ele vai falar agora da sua morte. No capítulo 50, no verso 20, ele vai dizer assim, ó, mas quanto a vós, intentaste contra o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como nesse dia, salvar muitas pessoas com a vida. Por isso não temais, eu vou sustentar. E os vossos pequenos, e ele os confortou. Aqui também faz um paralelo, porque Jesus, no São João 16, ele conforta também os discípulos. Porque fala assim, o vosso coração está cheio de tristeza, mas a sua tristeza ela se converterá em alegria. Você vê que aqui vai o José, ele vai destrinchar isso, Jesus também vai começar a destrinchar, falando da sua morte. E ele falou com eles bondosamente. E José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e José viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Marquim, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse aos seus irmãos, eu morrerei. E Deus certamente vos visitará. Jesus, em São João 16, ele vai dizer para os seus discípulos, quando ele fala da sua morte, ele vai dizer assim, ó, mas quando vier o Espírito da verdade, vos guiará toda, ensinará tudo aquilo que eu... Aí Jesus também vai dizer, é necessário que eu... José falando a mesma coisa. É necessário que eu vá, para que o Deus visitará vós. Aí agora a gente tem que entender para que essa visitação de Deus. É onde nós temos que entender isso. Certo? Você vê que o Jesus do Velho Testamento, José, também estava anunciando. Ele falou que ia sustentar ele, ia confortar tanto eles e os filhos. Mas também você vê que quando ele disse que Deus ia visitar ele, e eles tirará dessa terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo, Deus certamente vos visitará, e vós levareis os meus ossos daqui. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Agora veja que esse fato ele vai começar a destrinchar. Então, nós podemos ver que 430 anos eles decorreram, e agora entramos em Êxodo 1, como nós acabamos de ler. Eu quero agora fazer uma questão. Por que o povo de Israel, ele tinha eu vou usar essa palavra aqui, mas ele tinha uma ganância de frutificar. Ele tinha uma ganância de multiplicar. Porque, veja, em Números capítulo 20, versículo 5, o povo de Israel, quando ele vai questionar Moisés, olha o que eles disseram, por que nos trouxeste
para essa terra deserta, lá tem uma palavra hebraica que chama zará, que é o verbo de semente, semi, descendência. Você vê que quando eles falam isso, por que nos trouxesse aqui, se não tem como nós frutificar, suscitar as nossas descendências. Então o povo de Israel ele tinha essa importância. E aqui, porque isso onde está a vida. Onde eu vou trazer amanhã, que a gente vai falar um pouquinho de Gênesis 1, versículo 11. Porque é uma lei que foi estabelecida e ela tem que acontecer. Certo? E essa lei que foi estabelecida por Deus no princípio, como disse o irmão Brana, da maneira que Deus ele estabeleceu, ele vai seguir com aquela mesma lei, não mudará. Então, quando chega agora o tempo dessa vida se manifestar, que quando Jesus do Velho Testamento, chamado José, ele começa a dizer que o Deus visitaria o seu povo, ou seja, o Espírito Santo visitaria o seu povo para fazer algo com aquele povo ali, agora é vida, certo? Nós sabemos que o Espírito Santo é vida, você vê que o irmão Bruno vai dizer que a questão do zoe, né, vai usar a palavra zoe, que é no grego, né, falar a vida de Deus, então a vida de Deus se manifestando ali. Então veja o que acontece. Primeiramente, o que é vida? Então vida ela corresponde, ela implica uma responsabilidade, certo? Você tem responsabilidade com sua vida em si e também responsabilidade com a vida dos demais. Então você vê que dá para entender uma concepção de vida, ela gera uma responsabilidade. Mas aqui, embora esse significado assim que eu fui pesquisar sobre vida, ela também tem responsabilidade com a si própria, mas aqui nessa vida não quer falar com a si própria. Não com a própria, mas com essa vida que se manifestou aqui, ó. Êxodo, capítulo 1, versículo 7, tem algumas coisinhas aqui que a gente vai ter que destrinchar. Mas antes de entrar nisso, olha só o que o irmão Brana disse. Importantíssimo isso aqui. Tem perguntas e respostas sobre o selo? O irmão Léo proveu isso para a gente aqui na série do Espírito Santo. Eu estou lendo ela. E é muito importante isso aqui, né? De nós lermos, destrinchar e compreender o que o Espírito Santo está fazendo no dia de hoje. Aí aqui na página 105, no parágrafo 77 aqui, olha só o que o irmão Brana disse. Porque veja assim, quando José lhe anuncia que estava a morrer, que Deus visitaria, algo estava para acontecer. Era ou não era? Da mesma maneira, quando Jesus anuncia aos seus discípulos, que também ele foi necessário que eu vá, ele estava anunciando que algo ia acontecer. Que a vida ia se manifestar. Então, veja assim, aí por isso que eu fui meditar sobre essas duas mulheres. Aí o irmão Bruno ele vai dizer algo aqui, ele vai dizer assim, ó, é exatamente correto, é a verdade. O que é isto? Estamos andando na luz, como ele é a luz. Estamos subindo a autoestrada do rei. E quanto mais adiante chegar, mais graça será dada. Agora vê que ele estava avançando, esse povo. Algo estava para acontecer. Não era qualquer coisa. Era algo extraordinário. Estava para acontecer com aquele povo. Mas poder será dado. Mas do sobrenatural também será dado. Ou seja, quanto mais vamos avançando, olha o que o irmão Brand disse, quanto mais poder será dado, quanto mais graça também será dado, e quanto mais sobrenatural também será dado. E aqui estava avançando para, embora no Novo Testamento, Estevão chama Israel de igreja. Então algo estava para acontecer aqui. Então agora veja aqui, no versículo 7,
como diz, né, o pastor usou aquele slogan, né, que o que está escrito na Escritura é para que olhos do quê? Ungido. No versículo 7, o povo de Israel sabia dessa lei, de Gênesis 1:11. E quando Deus ele deu uma ordem. A ordem ela vem de um gramatical que é imperativo. É para fazer. Faça. Então, uma ordem. Então, quando Deus ele fala em Gênesis 1, versículo 11, ele vai dizer que as árvores produzem segundo seus frutos. Cada semente foi uma ordem que Deus deu. Certo? Então, é um imperativo. Faça. E o povo de Israel sabia disso. Tanto que aqui a primeira coisa que a gente lê ali, no versículo 7, essa palavra frutificar, se você for depois dar uma olhada, ela vai cair nessa aqui, ó. Porque a frutificação, ela começa na onde? Para acontecer essa vida, que vai começar em Êxodo, que José anunciou, teve que ter. Aí eu fui ter que dar uma pesquisada, né? Isso aqui, para a vida entrar nela, que é o espermatozoide, ela tem que estar no período em que haver uma atmosfera. Mas para isso, tem que ter algo que eu vou destrinchar essa palavra chamada discernimento, que foi o que essas duas mulheres tinham. Certo? Então, o povo de Israel estava captando o que estava acontecendo. Porque eles lembraram o que Jesus do Velho Testamento disse. Se lembra que José disse que Deus ia nos visitar? Vamos causar aquela atmosfera para essa vida entrar? E quando ela entra, olha só outro ponto também, que está no verso 7. Aumentar ao momento do parto, ao momento do nascimento. Aquela lei de Gênesis 1 começando a destrinchar na vida do povo de Israel. Porque a vida estava chegando. E eles discerniram aquilo. Agora você pega aqui, eles também, a Bíblia diz aqui, ó, que eles fizeram? Eles multiplicaram. E o significado disso aqui? Eles se reproduziram. Tanto quando o faraó olha para eles, o que o faraó vai dizer para eles? Nossa, eles são numerosos. Eles são poderosos mais do que nós. E olha só, quem falou foi um faraó que não conhecia José. Foi um faraó que não conhecia Jesus. Foi o sistema. Mas viram algo acontecendo na vida desse povo. Aí agora, o quarto, ele também, ele é interessante. E nesse quadro aqui, essas partelas vão entrar, meu Deus. E a Bíblia vai dizer que eles fortificaram. Veio o útero, causou a atmosfera para que a vida viesse. E quando a vida vem, o parto nasce. Vem dá um parto, que é um nascimento, um novo nascimento. E agora, para que essa sequência ela acontece?
para reproduzir. E eles reproduziram e cresceram, como diz a Bíblia. E aqui, quando eles cresceram, estava poderoso, eles foram. E olha só o significado disso aqui que é interessante. Indo o significado, no literal, diz que os ossos dele estavam fortes. Mas aqui, é essa palavra aqui, ó. Eles ficaram o quê? Porque a promessa estava começando a destrinchar na vida desses. Essa descida, ou seja, desse Deus que José disse que ia visitar, ele vem e passa por esse estágio aqui. E eles ficaram irresistíveis. Tanto que Faraó disse, eles vão lutar contra nós e vão nos vencer. Foi ou não foi? E também aqui, ela entra isso aqui, ó. Capacidade. Essa vida, ela tem que nos causar, nos tornar no último estágio irresistível. Capacidade, sabe para quê? Para fazer a vontade de Deus que está acontecendo no dia que nós estamos vivendo. Aí agora, essa mulher chamada Sifra e Poá, ela sabia que algo estava acontecendo. Embora a palavra saber é conhecimento é uma coisa, discernimento é outra. Embora as duas estão relacionadas. Nós estamos aqui porque não queremos mais só ter conhecimento da mensagem. Agora nós queremos ter o discernimento dela. Porque, veja, esse acontecimento, o corpo de José não estava aí? Estava no Egito, se lê a Bíblia. Paulo, quando disse para nós discernir o corpo de Cristo, eu creio que toda vez que aquelas duas parteiras olhavam aquele corpo de José, foi algo que está acontecendo, meu Deus. Algo estava começando a discernir aquele corpo. Porque eu vou colocar aqui um exemplo. O que é o conhecimento? O conhecimento ele está relativo a informações, certo? Ela começou a ter conhecimento, lembrou de que realmente José disse, mas aquilo ali foi se transformando em discernimento. Agora, o que é discernimento? O discernimento ele está relacionado à prática do conhecimento. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai no hospital, você vai no médico. Aí o médico ele chega assim, você começa a falar, eu tô com muita dor de cabeça. Tem quanto tempo já você está assim? Ah, já tem uns 3 dias já. Também tô com tosse. Quanto tempo você está assim? Aí ali o médico, ele está simplesmente conhecendo que tipo de enfermidade pode ser. Mas quando agora ele tem um conhecimento daquilo que o paciente passou para ele, agora o discernimento vem quando ele vai dar. Ó, você vai tomar esse remédio durante 7 dias, 2 vezes por dia, tem que ser em jejum. Agora ele está aplicando o conhecimento dele, que é o discernimento. Porque quando nós temos um conhecimento e discernimos, agora vem a aplicação daquilo que nós conhecemos sendo a verdade. Certo? E não foi diferente com essas duas mulheres. Porque agora vem uma ordem de Faraó. Veio ou não veio? E qual foi a ordem de Faraó aqui no capítulo 1 de Êxodo? Que matasse todas as crianças, não era? Todas as crianças mulheres? Porque é onde eles têm o sêmen, a vida. E a Bíblia vai dizer, olha só, que quando ela recebe uma ordem de Faraó, entrou uma questão que agora ela está preocupada com a vida dessas duas mulheres. Ou seja, essa igreja está muito preocupada com a vida. Muitíssima preocupação dela.
Porque de conhecimento transferiu para discernimento. E aquilo traz desespero para aquela igreja. Foi algo que está acontecendo. A dor de parto está acontecendo em mim. Porque Cristo, o José disse, após a sua partida, disse que viria um consolador. Disse que viria o Espírito da verdade e nos mostraria, nos levaria a toda a verdade. Faria nós ter discernimento daquilo. Porque a irmã Brana disse, eu falo sério do Espírito Santo, né? Mas se eu não me engano, foi para que foi dado o Espírito Santo? Ou pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Ele vai falar que quando o Espírito Santo ele desce lá em Atos 2, ele disse que primeiro, e a Bíblia está escrito isso, que primeiro encheu o lugar. E eles viram fogo, língua, forma de... E ele vai dizer que não era uma língua, era o fogo. Mas ele vai falar que aquela língua, que não é a questão do idioma, porque depois ele falar do idioma, mas aquela língua, olha o que o irmão Bruno disse, que aquela língua faz parte do corpo. E os discípulos ali discerniram o corpo naquele momento, dizendo, é o Espírito Santo. E quando agora encheu o lugar, depois encheram ele. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, porque teve discernimento, porque a língua que o irmão Bruno disse ali, era parte do corpo. Era o corpo, ele vai dizer que era o corpo se dividindo aos 120. E quando eles discerniram isso, nenhum medo existia mais entre eles. O irmão Brana vai dizer que eles desceram a escadaria com pressa para dizer, algo aconteceu conosco, Joel 2:28 aconteceu. Tanto quando ele fala isso, aquelas 3.000 almas ficaram sedentas por aquilo. Porque veja, que quando eles vão perguntar de realizar alguma coisa. Vai perguntar uma capacidade de fazer algo. Porque ele vai dizer assim, o que faremos, irmãos? O que nós faremos? Então você vê algo de fazer. A igreja, o Espírito Santo, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, meu Pai trabalha e eu também trabalho. O Espírito Santo é trabalhador. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também é trabalhadora. Ela é trabalhadeira, ela é uma parteira. Aí quando ela recebe essa ordem, essas duas mulheres, quando o faraó chega e fala assim, mata todos os meninos, todos, deixa simplesmente viver as meninas só. Mas veja que um profeta, quando ele vem na terra, é Deus visitando a terra. Deus, como nós conhecemos, né, aquela passagem que todos nós conhecemos na mensagem, que Deus, antes de fazer alguma coisa, ele revela primeiro a quem? Aos seus profetas. E aquelas mulheres, ela sabia que viria uma vida, que viria um profeta. Porque agora a preocupação dela é com aquela vida. Quando ali vai acontecendo que ela deixou aqueles meninos viver, e quando o faraó vai perguntar para indagar, vai dizer, não, porque as hebreias, ou seja, a igreja, a verdadeira igreja, ela é diferente da falsa. Porque antes de eu chegar, ela já dá luz. Mas as mulheres egípcias não. Elas são doentes. Os filhos dela, antes de nascer, estão mortos. É assim que as igrejas denominacionais fazem. Aí, a Bíblia disse que essas mulheres, Deus deu uma recompensa para elas. Agora, essa recompensa, agora é eu dizendo. A Bíblia vai dizer que Deus a recompensou porque ela temeu a Deus. Porque a preocupação dela era com a vida, não com a dela. Com a vida que tiraria ela daquela situação.
E aí, agora eu dizendo que quando Deus recompensa essas duas mulheres, essa igreja, dá para nós entendermos, biblicamente falando, que quando Jesus, em São João 14, vai dizer assim, ó, crede em Deus? Crede também? Em casa do meu pai há muito o quê? A recompensa dessas duas mulheres foi casa. Aí eu fui tentar meditar mais assim, eu falando, eu fui tentar meditar, mas poxa, se a promessa era para saída, não poderia Deus dar essa casa para essas duas parteiras ali no Egito? Era algo lá na frente. Porque essa é a preocupação, essa é a recompensa da noiva de Cristo. Por quê? Ela é temente. Ela está preocupada com a vida. Porque, veja assim, eu fiz um pouco assim de um paralelo, né, está falando sobre vida, mas também tem algo paralelo à vida que ele é o ego. É o ego. Aí eu fui se aprofundar o que significa essa palavra ego, porque você vê que essas duas parteiras, ou seja, essa igreja, ela não estava preocupada, ela não tinha um ego, porque se nós pesquisarmos, o que o ego, o significado dela é? Ela é ameaçadora, ela ameaça. Você vê que quando ela preserva aquela vida, ela estava correndo o risco de perder a sua vida. Porque ela estava sabendo o que estava acontecendo. Porque era tudo que ela tinha. É como nós estávamos falando, né, Beth? Parece que quando aquela passagem que nós conhecemos, quando Pedro disse, para onde iremos nós? Isso se torna tão real na minha vida. Se nós agora examinarmos, tenta sair fora disso aqui. E procura algum lugar melhor. Isso se torna real na sua vida. E isso custa a nossa vida. Como estava custando essa ameaça. Mas essa igreja estava tão preocupada com a vida. Ela estava preocupada com a promessa. Eu acho, embora a Bíblia não vai dizer, mas eu creio que essa igreja começou a sentir o gosto da terra que mana leite. Ela começou a sentir o livrinho. Ela começou a ver aquela terra. Ela começou a discernir aquilo. Você vê que a primogenitura para Jacó, como nós estávamos conversando, irmão Bete, custou a vida dele. Porque você veja que aquele homem, ele estava tão desesperado, porque ele discerniu, porque a primogenitura é Jesus Cristo. Ele discerniu, ele só tinha um conhecimento, mas quando ele discerniu realmente o que é aquilo, aquele desejo daquele homem, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para aquela primogenitura. Qualquer coisa, e realmente ele fez. Quando você vê, e quando ele é abençoado, ele recebe a bênção de seu pai Isaac, algo acontece com esse homem. Ele sofreu ameaça. Ameaça de morte. Essa primogenitura, porque essa mensagem ela é evidência do batismo do Espírito Santo. E sabemos que a primogenitura é o batismo com o Espírito Santo. Como disse para a irmã Beth, ela vai causar uma coisa é 100% certeza, que é a morte de si mesmo. E a outra pode ser no literal, por causa dessa primogenitura.
Porque o irmão Branham disse que Jacó entrou em tanto desespero. E aquele desespero, aí o irmão Branham vai dizer que quando Jacó lhe chega no val de Jaboque, aquele desespero que Jacó teve levou ele a se tratar com Deus no val de Jaboque. E ele vai dizer assim que aquele homem causou, estava tanto em desespero, que Mombran disse que ele causou uma atmosfera que até lutou com Deus. Assim tem que acontecer conosco. Entrar nesse desespero até chamar essa presença de Deus. Para que um homem e uma mulher, que no caso era Jacó, de enganador, foi mudado para Israel. Ou seja, mudar o nome de Oscar para o sobrenome Cristo. Essa mudança. Então, o irmão Brana, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele foi feito para nós. Ele vai dizer assim, o Espírito Santo, ele vai dizer para a sua congregação, porque ele faz um culto atrás do outro, né? Ele vai dizer assim, ó, o Espírito Santo é para vocês, irmãos. Mas agora você veja que quando aquelas mulheres elas entraram naquela atmosfera, aquele discernimento, custou a sua própria vida. Ela não estava ela não estava preocupada se Faraó ia matar ela. Ela não estava preocupada. Então, se o Espírito Santo ele é para nós, e você vê assim, já falar um pouquinho, que a gente vai entrar amanhã sobre esse tema, a lei da vida, você entende que o irmão Brana, ele vai dizer para que foi dado o Espírito Santo, ele vai falar lá em João 14, versículo 12, que nós conhecemos, né? Ele vai dizer assim, aquele que crê em mim, quando Jesus disse, né? Fará as mesmas obras e ainda... Aí ele vai falar qual é essa obra maior. Deixa para amanhã ou fala agora? Ele vai dizer que essa obra maiores é isso aqui, ó. Maiores. Maiores. Ele fala que maiores, o William Branham disse que é reproduzir filhos de Deus. Aleluia! Embora tenha outras evidências para quem tem o Espírito Santo, para mim, essa é a maior. Tem evidência de crer toda a palavra, mas para mim essa é a maior. Porque essa, ela vai basear em Gênesis 1:11. Você vê que quando Deus ele fala as suas leis, lá em Gênesis, para mim terminar, ele vai falar de um algo assim, estava meditando muito nessa passagem. Quando Deus ele começa a fazer a sua criação, aí no capítulo 2, já no primeiro verso, a Bíblia diz que assim fez Deus os céus e a terra e todo o seu exército. E a Bíblia vai dizer que Deus fez a sua criação, descansou no sétimo dia, santificou, etc. No verso 5 do capítulo 2, ele vai dizer, na tradução da irmã ali, de Jerusalém, vai dizer no verso 5 do capítulo 2 de Gênesis, vai dizer que ainda não havia arbusto na terra. Arbusto, se você for pesquisar, é um tipo de árvore. E vai dizer também que não tinha crescido as ervas do campo ainda. A irmã ali, que é a tradução de Jerusalém, né?
Aí você for pesquisar, busto é um tipo de uma árvore. Aí eu fui mais profundo, que é onde eu quero trazer amanhã sobre esse assunto. Precisava da humanidade de Deus para cultivar a terra. Porque a Bíblia assim, ó, vai dizer assim, ó, que não havia nem arbusto no campo, árvore, e nem as ervas do campo havia crescido. Mas Gênesis 1 estava lá na terra. E vai dizer que regava. Não era neblina? E a Bíblia também, porque também não havia homem para lavrar. Naquela tradução está escrito assim, o solo. E esse cultivador é o mesmo, é o nosso segundo Adão, que é onde eu quero trazer, que ele começa a pegar toda a criação de Deus e começa a cultivar, colocando cada um no seu devido lugar, para que venha reproduzir a vida de Gênesis 1:11. E assim é o papel da humanidade de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é parteira. Ela está para preservar a vida, fazer acontecer um novo nascimento, como foi com essas duas parteiras. Aí amanhã eu quero continuar falando um pouco dessa humanidade de Deus. E aí amanhã a gente vai usar algumas palavras hebraicas, né? No Gênesis capítulo 1, e vai mostrar que realmente, como diz a Bíblia, né? Em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, ele é uma nova criatura. Porque Jesus Cristo é o lavrador. Está lavrando. Como Adão começou a lavrar. E você vê que quando Deus fez criação, o Espírito de Deus ele parava sobre as águas, o tipo da palavra. Os dois têm que andar juntos. E quando a palavra, que é a água, que é o tipo da palavra, nós sabemos disso, Efésios 5, quando disse Paulo, vós está limpo pela água da palavra, lavado, né? E ali, o Espírito Santo pairando, eu quero trazer significar essa palavra pairar. E o Espírito de Deus pairando sobre a água, algo teve que acontecer no versículo 3. Quando vem o assim do Senhor. E quando, aí vou deixar vocês curiosos para vocês verem amanhã. Que quando vai dizer assim disse Deus, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Porque o Espírito de Deus confirmou o que Deus disse. E materializou aquilo ali. Diga a esse monte, saia daqui para colar. A água e o Espírito confirmando a palavra juntos. E a humanidade de Deus falando. E tem que estar vinculado em Gênesis 1. Vamos orar? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos se pôr de pé. Da maneira que vocês desejarem, né?